Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto com apoio de Unesc, a nossa universidade aqui na TV Eng Plus. Deputado estadual, disputou sua primeira eleição em 2014 e venceu. Vem de uma família tradicional na política. Seu pai foi prefeito e deputado. Sua mãe, suplente de senadora, chegou a assumir durante um período. Agora, ele vai tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. Deputado Ricardo Guide, obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto. E indo direto ao ponto, você foi o único deputado do PSD que não participou nesse último final de semana do evento em Chapecó, referente a um comício, um pré-lançamento de candidatura de Gelson Merizio. Isso significa um não apoio à candidatura dele? Isso significa que a gente tem alguma divergência no modo de pensar a candidatura. A gente vê que a candidatura deve nascer da base e a gente que acompanha e circula muito, principalmente na região sul do estado, mas também em outras regiões, a gente não vê esse respaldo da base partidária. Então, nesse momento a gente preferiu estar aqui no sul do estado, participando do fortalecimento do partido. Fizemos um grande evento no município de Lauro Miller, foram quase 100 novas filiações, a nova posse do diretório, e lá na frente, quando o partido decidir o caminho que tomar, com certeza nós estaremos seguindo os caminhos do partido. Em que momento o partido deve tomar essa decisão, na sua opinião? Acredito que provavelmente ali em julho, né, quando vão ter as convenções partidárias, isso vai ficar bastante claro e a gente vai estar seguindo os passos. E qual o melhor caminho do PSD? Acho que com bastante conversa, bastante diálogo, construir um projeto que venha ao encontro dos anseios de Santa Catarina, um projeto que tenha os compromissos que Santa Catarina exige, como de não aumentar impostos, de manter as contas em dia. Então, acho que muito vai se discutir de agora até o mês que vem e a gente acredita que vai se achar um caminho que seja bom para o nosso estado. Você vai buscar uma vaga na Câmara dos Deputados. E para isso é importante uma boa coligação, um bom espaço para conseguir trabalhar, um bom candidato a governo também que puxe ajude, né, para conseguir esses votos. Quem seria o candidato ideal então ao governo para você? O PSD tendo um candidato a governo ou compondo? E se for compondo com quem? Bom, eu não tenho um candidato ideal. Eu vejo assim que a gente circulando pelas bases vê muito uma simpatia das bases do PSD, das lideranças, dos vereadores, dos prefeitos, dos ex-vereadores, dos ex-vice-prefeitos em estar próximo do Partido Progressista e do PSDB. É isso que a gente acompanha, que vê e acho que nós teríamos condições com esse grupo de montar uma candidatura bastante viável do ponto de vista eleitoral, mas principalmente no sentido de poder fazer um bom governo. Por que apenas após um mandato como deputado estadual você já vai tentar uma vaga como deputado federal? Não tem receio de ser muito rápido? Não, eu acho que desde criança, você mesmo falou que eu venho de uma família de políticos, meu pai foi prefeito de Criciúma em 2 oportunidades, a minha mãe chegou a ocupar o Senado da República, o meu pai também foi em outras 6 oportunidades de deputado estadual, tem um tio que foi deputado federal em 2 oportunidades, o Nereu Guide também, de saudosa memória, e desde muito jovem a política me fascina. Eu procurei sempre acompanhar muito de perto a atividade política do meu pai e eu vejo que não existe saída fora da política. A política é o único caminho que nós temos para encontrar o objetivo para um país melhor. Eu acho que o que pode estragar a política são os maus políticos, né? Então, eu me coloco à disposição, eu acho que o país vai passar por inúmeras mudanças para chegar naquele país que a gente quer. Acho que as próximas eleições vão ser bastante importantes nesse sentido e eu quero poder fazer parte dessas mudanças que vão acontecer no nosso país. Em 2014 você foi eleito pelo PPS, agora vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSD. Qual a principal diferença na articulação e na organização da eleição que você está sentindo de 2014 para 2018? Quando a gente foi eleito pelo PPS, o PPS é um partido muito pequeno, né, com muito pouca estrutura partidária, praticamente nenhum prefeito na época me ajudou, vice-prefeitos, vereadores. Hoje o PSD é um partido muito forte, a gente tem mais de 10 prefeitos bastante envolvidos, comprometidos com a nossa candidatura, mais de 10 vice-prefeitos, cerca de 100 vereadores, então partido muito mais estruturado, né, e a gente já está logo desde o começo do mandato, na época recebeu um convite para integrar esse projeto de ser candidato a deputado federal do sul do estado. Eu acredito que o sul tem muito a ganhar com mais um representante na Câmara Federal, é lá em Brasília que se toma as grandes decisões, é lá que está
o maior montante dos recursos, e a gente vai querer poder estar trabalhando aqui pelo nosso sul do estado, representando através dessa nova política, uma política do bem, uma política comprometida com os interesses coletivos do nosso sul do estado. Hoje a gente tem 3 deputados federais aqui no Sul, Giovânia de Sá, Ronaldo Benedetti e Jorge Bueira. Edinho Bez assumiu por um bom período durante esse mandato. O que eles estão ou não estão fazendo que o Ricardo faria diferente? Bom, o que eu posso garantir é que o meu trabalho na Câmara Federal, a gente vai estar sempre seguindo uma linha, não vai ter surpresa no nosso voto lá na Câmara, sempre uma linha buscando a austeridade, buscando que os recursos sejam bem aplicados, uma linha que seja comprometida principalmente com o não aumento de impostos. Eu, como empresário, vejo a carga tributária do nosso país já bastante alta, então, nesse sentido, a gente vai se posicionar claramente de que não exista aumento de impostos, assim como já se posicionou como deputado estadual e buscando aquelas necessidades que o nosso sul do estado tanto precisa. Eu vejo que, quando a gente assumiu o mandato, existiam 3 grandes gargalos, seja por terra, ar e mar. A BR-101, que estava enrolada há muito tempo, o Porto, que também não funcionava de maneira adequada e hoje tem aumentado o movimento mês a mês. Recentemente, agora, o nosso Porto de Imbituba tem uma linha semanal com a Ásia, com a China, né? E isso tem melhorado muito a economia do nosso sul. O aeroporto, que também estava engalhado há muitos e muitos anos, lembrando que o aeroporto que usávamos era ali de Forquilinha, que ainda foi construída no primeiro mandato do meu pai, há cerca de 40 anos atrás, e precisava de um aeroporto que desse condições de atender a toda a região, e hoje está lá funcionando. Claro que precisamos de mais voos naquele aeroporto, mas temos um aeroporto em muito melhores condições. Eu vejo como a questão da infraestrutura está praticamente muito bem encaminhada. Eu acredito que falta interligar a nossa rede ferroviária à rede ferroviária nacional, que é um projeto que está sendo discutido e a gente vai estar trabalhando bastante nesse sentido, e penso que, saindo da crise econômica que o nosso país vem vivendo aí nos últimos anos, a maior crise do último século, eu tenho a certeza que a nossa região sul do estado vai dar um grande salto de desenvolvimento e a gente tem que estar preparado para isso. Lá na Câmara dos Deputados são 513 deputados. A gente vê, e é muito necessário ter uma bandeira. O deputado deve assumir uma bandeira e seguir essa bandeira para se destacar e para conseguir trazer isso para a sua região, para a sua base eleitoral, para o seu estado. Qual vai ser a bandeira do Ricardo Guide na Câmara dos Deputados? Bom, além da bandeira de trabalhar principalmente com foco na nossa região sul, em tudo aquilo que venha para trazer o desenvolvimento econômico e social das pessoas que aqui vivem, uma bandeira que eu peguei ali já na Assembleia Legislativa e que tem me deixado bastante gratificado pelo trabalho é a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu estou ocupando ela desde o ano passado e é um trabalho assim que a gente vê como bastante importante. Ela realiza inúmeros eventos, como palestras, seminários, levando conhecimento a profissionais da saúde, da educação, discutindo políticas públicas que venham a melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, lembrando que as pessoas com algum tipo de deficiência representam mais de 20% da população catarinense. E graças a Deus, esse trabalho que a comissão vem realizando, em parceria com o governo do estado, Santa Catarina hoje é investido mais de 4 vezes mais do que a média nacional nas pessoas com deficiência. Em Santa Catarina existe uma lei que garante repasse mensal a todas as APAES catarinenses. E isso melhorou muito a qualidade do atendimento àquelas pessoas que ali frequentam, garantiu uma gestão econômica muito mais tranquila. Então a gente quer levar essa bandeira para Brasília, que a gente possa estender a melhor qualidade de atendimento a todos os deficientes do país, mas também, claro, com foco no nosso estado, né? Porque a gente sabe que, principalmente quando a gente discute a paz, a gente vê que com muito pouco dinheiro, o dinheiro rende muito e traz muito benefício para aqueles que ali frequentam. Então, acho que é uma área que vale a pena ser trabalhada, acho que é uma área muito importante que pode ajudar muita gente. Qual é o maior desafio das pessoas com deficiência hoje em Santa Catarina? A gente vê a inclusão social, a acessibilidade, né? Porque as pessoas que têm deficiência, elas querem ser tratadas com igualdade, não querem privilégio, mas querem poder, principalmente, chegar nos lugares, ter acessibilidade, ser inclusas na sociedade. Então, eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem que vencer nessa área. Já se ganhou muito. Se for olhar o nosso país há 20, 30 anos atrás, para hoje, a realidade é muito melhor, mas ainda há muito que ser feito nessa área. Como deputado federal,
pode ajudar nesse trabalho, em parcerias com as prefeituras? Como as prefeituras podem trabalhar melhor essa questão da inclusão às pessoas com deficiência? Eu penso que dá de trabalhar em diversos sentidos, né? Desde a criação de leis que possam garantir políticas públicas que venham em benefício dessas pessoas, até como buscando recursos para garantir acessibilidade em órgãos públicos, na própria cidade, nas calçadas. Mas eu vejo que o principal foco, o trabalho, é nesse sentido, de criar políticas públicas. A gente discute muito isso ali no âmbito dos eventos da comissão, as políticas públicas que venham a tratar as pessoas com deficiência com igualdade, trazendo inclusão social a elas. E qual é a maior recompensa de presidir uma comissão como essa comissão? A cada visita que a gente faz numa PAI, numa AMA, a gente vê que o nosso trabalho está rendendo, e principalmente, claro, o trabalho daquelas pessoas que ali dedicam o seu dia a dia, né? Ver a alegria daquelas pessoas, ver quando elas são bem tratadas, aquilo é uma grande recompensa e nos deixa muito gratificado. Você veio para o PSD na eleição de 2016, perto da eleição de 2016, naquela janela partidária. Pouco tempo depois, 1 ano e meio depois, veio Júlio Garcia. E a gente vê vocês dois fazendo roteiro pelo Sul, sempre juntos, acompanhados. Qual a importância do retorno do Júlio Garcia para a política? Eu não tenho dúvida que a volta do ex-deputado e ex-conselheiro Júlio Garcia à política catarinense é muito importante. Um político que volta para servir, que sempre fez política desta forma e que a gente sabe o quão importante ele vai ser, principalmente aqui para a região sul do estado, pela sua credibilidade, pelo seu poder de articulação, pela sua força, independente de partidos políticos. É uma liderança respeitada em todos os partidos aqui no nosso estado e tenho a certeza que vai poder contribuir muito, tanto para a política como para a nossa região e a nossa cidade. Qual é o maior aprendizado que você teve com o Altair Guide? Bom, eu vejo que com o Altair a gente, desde criança, acompanhou e viu a importância de trabalhar muito, de dar o seu melhor, de buscar sempre resolver os problemas que passam pela frente. A gente viu desde pequenininho a quantidade de ações que fizeram, como transformou Criciúma, e a gente viu o reconhecimento disso no dia a dia. Então a gente vê que vale a pena ir atrás dos seus sonhos. O meu pai era um menino pobre que com 8, 9 anos sonhou em ser prefeito de Criciúma, foi para Curitiba, foi para São Paulo, carregou o caminhão e fez a vida, procurou estudar e realizou o sonho dele de ser prefeito e conseguiu fazer grandes mudanças aqui na nossa cidade. E o maior aprendizado que você teve com a dona Sandra? A mãe também muito boa, uma pessoa muito dedicada, muito competente em tudo aquilo que ela faz, uma pessoa que aquele serviço que ela pega para fazer, ela dá conta e faz muito bem, muito querida, não tenho, sei lá, tudo que tem de bom eu posso falar dela. E você, assim como seu pai, com 8, 9 anos, sonhou ser prefeito de Criciúma, você também sonha ser prefeito de Criciúma? Olha, eu acho que tudo caminha, tudo tem o seu tempo, né? Eu sempre gostei de participar, de acompanhar ele politicamente. Acredito que no futuro esses também sejam um caminho, mas não é um projeto para o momento. Eu procurei fazer um mandato de deputado estadual, aprender como é que funciona os caminhos para buscar recursos no âmbito estadual. Agora quero estar em Brasília, aprender como é que funciona a engrenagem lá em Brasília, lá que está a maioria dos recursos. Quero conhecer bem como é que nós vamos trazer melhorias para a nossa cidade e lá no futuro, se a cidade achar que eu estou preparado e eu realmente estiver preparado para isso, poderá ser um passo, vai depender muito da vontade das pessoas. Deputado, obrigado pelo primeiro bloco. Agora no próximo bloco a gente vai conversar com você e com o vice-prefeito Ricardo Fabres sobre o PSD de Criciúma, uma reestruturação, o crescimento do PSD de Criciúma, mas obrigado por abrir o coração, obrigado por essa entrevista, por esse primeiro bloco. Muito obrigado, eu que agradeço. Vamos para o nosso intervalo aqui do Direto ao Ponto e no próximo bloco teremos o deputado Ricardo Guide e o vice-prefeito Ricardo Fabres falando sobre o PSD de Criciúma. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho.
O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Unesc.net. Retornamos com o Direto ao Ponto, hoje recebendo o deputado Ricardo Guidi, que nos deu uma entrevista emocionante no primeiro bloco, e agora conversando, além do Ricardo Guidi, com o vice-prefeito Ricardo Fabres. Ricardo Guidi, o vice-prefeito Ricardo Fabres assumiu nessa semana a presidência municipal do PSD. Qual a importância do PSD ter o vice-prefeito de Criciúma e essa reestruturação que o partido está fazendo no município? Eu vejo como uma importância muito grande, o Ricardo, uma liderança com uma ascensão muito grande na nossa cidade, com um futuro brilhante pela frente, uma pessoa muito trabalhadora, muito inteligente, muito articulada, e vejo que o partido vai crescer ainda mais aqui na nossa cidade. Ricardo, qual a importância de assumir a presidência do PSD nessa migração que você fez de partido há menos de 3, 4 meses? Foi em março, né? Março. Cumprimentar o Nicolas, o deputado Ricardo Guidi, e a todos que estão nos assistindo. Nicolas, na verdade, eu já era para estar no PSD lá atrás, no PFL, na verdade. Quando eu inventei de ser candidato a vereador, o primeiro convite que eu recebi foi do Júlio Garcia, né, para ir para o PFL, sendo pelo PFL. Mas eu falei, Júlio, como é que eu vou ganhar a eleição da Tati Teixeira, do Edinho, do Sindicato e do Salésio Lima? Eu nunca fui candidato na minha vida. E no fim, acabei fazendo 3.124 votos, fui o segundo mais votado, e poderia estar em qualquer partido, eu estaria eleito. Mas para mim também me pegou de surpresa a votação. Aí depois, agora, em 2016, nós tivemos uma conversa, eu e o deputado Júlio Garcia, com o deputado Zenei, para ir também para o PSD. Né? E eu não fui por algumas circunstâncias, né? Internamente o partido reagiu, né, a minha ida, e aí eu acabei indo para o PSDB junto com o prefeito Clécio Salvaro, fizemos uma chapa pura, ganhamos. Agora, nesse momento, sim, eu aceitei o convite, né, muito mais tranquilo, com o deputado Júlio Garcia, com o deputado Ricardo Guidi, foram os dois que convidaram e deram total liberdade para quem entrasse no partido ajudar a construir um partido novo em Criciúma. E é o que nós estamos fazendo. Né? Trouxemos algumas lideranças interessantes, né? O Mauro Sônico, que é ex-secretário de Obras, ex-presidente da STC, o Vitor Benincá, que é ex-secretário de Saúde, o Guilherme Colombo, que é um jovem, também com muita vontade de entrar na política, o Lucas Alexandre, que é filho do vereador Pastor Jair. E aí fomos trazendo mais lideranças para o partido e que está numa fase de reoxigenação, de reorganização. Isso é bom para o partido, nós estamos num período eleitoral, mas também é muito bom para a cidade, né? A construção de um novo projeto político para a cidade, diante do quadro que nós temos político hoje no Brasil todo, e não é diferente em Criciúma, e essa construção ela é importantíssima, tanto para o partido como para a cidade. Você comentou de 2 filhos, o filho do presidente da Câmara, que é do PSB, e o Guilherme, que foi para o PSD, e o Lucas, filho do vereador Jair Alexandre, que era do PSC e foi para o PSD. Isso significa um alinhamento de Júlio Colombo e Jair Alexandre com o PSD também? Olha, eu acho que em casa eles não vão dividir, né? Eu imagino que eles não dividam o voto em casa. Mas o que eu acho é isso mesmo, né? Quando nós fizemos o convite para o Guilherme Colombo, a gente também conversou com o Júlio Colombo, que é o presidente da Câmara de Vereadores. Né? E eu, em todo momento, ele mesmo ficou empolgado com a ideia, né, de a construção de um novo projeto. O mesmo pastor Jair, que é vereador da Igreja Quadrangular, com relação ao Lucas, né, e se filiou agora, vai se filiar agora também no dia 7 de julho. Aliás, já se filiou, vai estar no diretório também. Está no diretório também o Carlos, que é um pastor da Igreja Quadrangular, ligadíssimo ao pastor Jair, que é vereador. Então essa construção nós estamos fazendo lá na frente. Tanto o vereador Júlio Colombo como o vereador pastor Jair, se eles acharem que o PSD está no caminho certo e o projeto era aquilo mesmo que a gente construiu, que a gente discutiu, certamente eu acredito que uma hora ou outra eles podem vir para o PSD também. Deputado Ricardo Guidi, qual a importância do fim da coligação proporcional para 2020? Só sobra quem tem time mesmo, por isso que o PSD se fortalece? Exatamente, eu acho que isso é uma condicionante que acaba ajudando muito nesse projeto, né? Eu acho que os partidos pequenos tendem a deixar de existir no nosso país e eu acho que isso é bastante importante. Eu acho que essa quantidade exagerada de partidos não é boa para a democracia e não é boa para se governar. Então eu entendo que essa nova lei que vai acabar eliminando as coligações vai ser bastante
bastante importante e bastante boa para o sistema político brasileiro. Um sistema que precisa ser mudado, né? Um sistema que precisa ser bastante reformado. Eu acho que esse é um primeiro passo. E você quer estar lá na Câmara dos Deputados. Qual seria um sistema ideal para você? Olha, tem que avaliar isso com muito cuidado, né? O nosso país, a política... Eu tenho eu olho com bons olhos o sistema parlamentarista, mas eu vejo que no Brasil, o Brasil ainda não está preparado para esse sistema. Eu acho que para o nosso país, hoje, no momento, com a educação política que existe no nosso país, eu acho que o melhor sistema ainda é o presidencialista. Mas acho que temos que caminhar para o parlamentarismo. Vice-prefeito Ricardo Fabres, você foi filiado ao PMDB, depois filiou-se ao PDT, foi eleito vereador pelo PDT, foi para o PSDB, eleito vice-prefeito pelo PSDB, e agora está no PSD. Não tem um certo receio de ficar conhecido como uma pessoa que pula muito de partido? Não, engraçado é que quando eu fui tomar essa nova decisão, eu pensei muito nisso. E eu consultei o pessoal que faz parte. Nós temos um grupo aí de mais ou menos 30 pessoas que a gente discute política direto e todos os passos que eu dou, sou o único do grupo com mandato hoje, e a gente discutiu essa situação. Mas chega um certo momento, em função do que a gente está discutindo agora, a questão da situação política do Brasil, que não tem interesse em Brasília de uma reforma política, né, que evitaria esse troca-troca de partido, eu me sinto muito confortável em ir para um partido onde eu tenho amigos e onde eu tenho a liberdade de construir um projeto político. Não que eu não tinha no PSDB, muito pelo contrário, fui muito bem recebido no PSDB. Eu me adaptei muito bem no PSDB. Tanto é que a minha transferência para o PSD foi tranquila. Não houve nenhum tipo de reação, não houve nenhum tipo de atrito. A minha relação com o prefeito Cláudio Salvaro é uma relação muito boa. Né? E ele entendeu naquele momento a troca de partido. Né? A possibilidade de eu ter um projeto político, de eu poder crescer, de eu poder ocupar um espaço. E foi nesse sentido. Então eu não tive dificuldade nenhuma e não tenho receio nenhuma, porque hoje, em função do sistema político que nós enfrentamos, a fragilidade dos partidos, né, porque ninguém mais está no partido por ideologia, acabou aquele negócio do PTB, do PSD, da UDN, né, depois veio a Arena, veio o MDB, não tem mais isso. Né? Hoje o cidadão, quando ele não vota no partido, né, ele vota no candidato. Até porque são 35. E vota no candidato. Quando se fala agora na questão de não tem mais coligação na proporcional para vereador, para deputado, é apenas um item da reforma política que nós precisamos fazer no Brasil. Porque hoje a construção de um partido é muito fácil fazer um partido. Tu ganha o fundo partidário e quando chega numa eleição tu tem uma facilidade muito grande de negociar o teu tempo de televisão. Virou um bom negócio construir um partido. Né? Eu poderia ter pego um partido pequeno para fazer esse tipo de... Mas não é o caso. Né? Então eu não me preocupo com isso, não. Muito pelo contrário, estou muito seguro. Né? Eu sei o que eu quero, eu sei qual é o caminho que nós devemos tomar. Eu sei, né, e também através de pesquisa, o que Criciúma quer, o que o cidadão pensa hoje, o que as pessoas querem de um político hoje. Né? A gente está vivendo um momento de intolerância muito grande, intolerância às irregularidades, intolerância à corrupção e intolerância à deficiência do serviço público que se presta. Essa também né? Então a gente trabalha muito isso, a gente discute muito isso para, de repente, fazer um outro caminho. Né, um caminho da inovação, de uma gestão pública profissional, de escutar as pessoas. Né? Então, nesse formato de fazer um projeto para a cidade, um projeto político, foi onde eu discuti com o Júlio Garcia e com o Ricardo Guide. Eles me deram total liberdade, né, para mim seguir o caminho que eu achasse melhor seguir, né, enquanto político, por isso eu fiz a troca do partido. Você assumiu a presidência do PSD. O que você quer fazer de diferente que o Lorival não estava fazendo, por exemplo? Não, o Lorival foi um bom presidente, porque o Lorival ele também pegou o partido em alguns momentos difíceis também, tem que ser reconhecido isso. Né? O Lorival fez um grande mandato, né? Pelo tempo que ele teve, pelo papel que ele precisava prestar, pelo que era colocado enquanto o PSD, DEM, ele fez um bom trabalho. Né? E tem que ser reconhecido isso, a condução. Tanto é que o PSD, na última eleição, elegeu 3 vereadores, né, uma bancada forte, no comando do Lorival. Né? O que a gente está querendo agora propondo é uma renovação. Né? Uma renovação na forma de fazer política, uma renovação na forma de pensar a cidade, uma renovação de buscar novas lideranças. Esses nomes que eu citei, do Guilherme Colombo, do Vitor Benincá, do Mauro Sônego, e aí nós temos ainda o Lucas, tem mais outras lideranças que se filiaram. Isso é buscando novas. O Gotuso, ex-secretário da Fazenda, que é um fiscal da Fazenda do Estado, abriu mão, né, para se ter uma definição partidária, está se filiando também. Então, essa construção de novos quadros é o que nós queremos com o PSD. Está dando certo, a liberdade que o deputado Ricardo Guide dá, que o deputado Júlio Garcia dá, está sendo muito bom para a construção de novas lideranças. Nós teremos novos líderes, tá, já na próxima eleição.
Hoje o PSD tem 3 vereadores aqui em Criciúma, Zairo Casagrande, a Camila Nascimento e o Salésio Lima. O Zairo ele tem uma postura um pouco mais independente do partido. Vai haver uma cobrança do PSD em cima dele para ele ser mais governo? Em nenhum momento nós discutiu essa situação, até porque o Zairo faz um papel muito bom na Câmara de Vereadores. O Zairo tem sido um vereador participativo, né? Ele tem sido um vereador que tem, nos momentos bem pontuais, ele tem chamado a atenção da cidade. E olha que eu sou executivo, sou vice-prefeito e reconheço isso. E é preciso sim a Câmara de Vereadores ter vereadores que tenham a independência também para dar sua opinião. Tenham a independência para determinados momentos o seguinte, não, mas eu não concordo com isso, eu acho que isso não é bom para a cidade. Né? E essa maturidade do executivo, do prefeito Cláudio Salvaro e minha, nós temos que reconhecer isso em relação aos vereadores. São 2 poderes, já fui vereador, fui presidente da Câmara de Vereadores. E aí no PDT tinha 2 vereadores, era eu e o pastor Jeves. Eu também tinha uma posição, às vezes, independente ao que o partido queria. O partido apoiava o governo do Márcio, mas eu não concordei com uma série de situações. Eu não concordei, por exemplo, fui o único, foram 3 votos na Câmara de Vereadores na época, em vender uma escola. Uma escola que seria uma escola modelo, que é o antigo Complexo Nereu Guide, que está aqui hoje abandonado, um prédio abandonado, é da Unesc. Naquele momento, praticamente todos os vereadores concordaram. Eu, o Feuser e o Dr. Melo. Nós 3 fomos contra. E nós conseguimos arrastar essa discussão, esse debate na cidade por 40 dias. Quando o prefeito, na época, achava que em uma semana ele iria aprovar. Nós não deixamos aprovar. Então tem uma série de situações que eu também tomei um posicionamento em relação àquilo que o partido desejava naquele momento. Então eu reconheço, nós temos a Camila que faz um excelente trabalho, a Camila fez um excelente trabalho no primeiro mandato, ela comandou uma CPI, você se lembra da CPI da Unesc e Prefeitura, em que ela foi de um trabalho extremamente eficiente. Se hoje a Justiça e o Ministério Público têm esse processo na mão de uma forma muito tranquila, porque é a Camila que conduziu isso. Nós temos o Salésio, que é um grande líder, também já é o 2º, 3º mandato dele, né? Quer dizer, nós temos uma bancada muito boa. E essa questão de tu enquadrar em relação ao governo, nunca discutimos. E quando eu aceitei vir para o PSD, em nenhum momento, eu particularmente, cobrei isso do presidente Júlio Garcia, do deputado Ricardo Guidi, que teriam que ser enquadrados vereadores, teriam que vir para a base de qualquer jeito. Não, essa não é a discussão. Isso quem sabe lá na frente, uma outra hora, até olhando para 2020, a gente precisa tomar uma decisão, né? Mas agora não é o momento. Deputado Ricardo Guidi, esse crescimento do PSD significa uma possível candidatura a prefeito do PSD, uma candidatura à prefeitura do PSD para 2020, ou há uma vontade de manter a coligação com o prefeito Salvaro? Acho que isso vai ser uma decisão que as lideranças que estão fazendo o partido vão tomar. A gente, como deputado, como liderança, eu acho que o importante é a gente caminhar junto com aqueles que estão junto conosco. Então, acho que vai se discutir, né? A gente tem hoje uma parceria muito boa, o vice-prefeito Ricardo Fabres tem uma relação muito boa com o prefeito Cláudio Salvaro, mas isso ainda está muito cedo, né? Eu acredito que tem praticamente 2 anos até essa decisão ser tomada. Com certeza vai ser discutida ouvindo as lideranças que formam o partido aqui na cidade. Vice-prefeito Ricardo Fabres, obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto. Sucesso! Eu quero agradecer aqui o convite e dizer, Nicolas, que independente do qual veículo está, se ele é grande ou ele não é grande, ou se ele tem a penetração, não tem penetração, ou se ele está começando, quem faz isso é o jornalista, né? Quem faz a audiência é o jornalista. Quero dizer para vocês que parabéns pela NG Plus, parabéns pelo teu programa, tá? Eu tenho visto e prestado atenção como jornalista que eu sou, pela essência repórter, eu presto muita atenção nisso, no trabalho de vocês, tá? E na repercussão que tem. Tá, na ressonância que tem, no impacto que tem. O teu trabalho está muito bom. Parabéns, Nicolas. Obrigado. É bom para nós, para o jornalismo de Criciúma. Obrigado. Deputado Ricardo Guidi, obrigado pela sua presença novamente aqui no Direto ao Ponto. Sucesso também na empreitada. Da mesma forma, eu que agradeço a oportunidade de estar participando do teu programa, um programa, como o Ricardo acabou de falar, um programa diferenciado, um programa de grande qualidade, que eu acho que só ajuda, né, a nossa cidade a conhecer as pessoas e conhecer o que cada um pensa. Então, meus parabéns e muito obrigado. Esses, os vice-prefeito Ricardo Fabres e o deputado Ricardo Guidi, os 2 do PSD que participaram hoje aqui do programa Direto ao Ponto.